Olá, boa noite. Boa noite. Sérgio Moro dá adeus aos tribunais. Ele antecipou o pedido de exoneração e já não vai ser mais juiz a partir de segunda-feira. A decisão foi tomada para responder a críticas antes da sua posse como ministro da Justiça e Segurança Pública em janeiro. E você vai ver ainda. Desnível em viaduto em São Paulo pode ficar ainda pior. Segundo a prefeitura, a estrutura corre o risco de desabar. Sem nenhuma previsão de resolver o problema, até o serviço de trens que passa pelo local foi afetado. Presidente eleito Jair Bolsonaro volta a criticar o acordo que o Brasil tinha com Cuba no programa Mais Médicos. E promete asilo aos profissionais cubanos que quiserem ficar no país. Incêndio que atinge a costa oeste dos Estados Unidos já deixou mais de 60 mortos. O número de desaparecidos aumentou para mais de 600. E na semana que a Rede TV completa 19 anos, as homenagens não param. Na reportagem especial de hoje, os personagens e os sucessos que fizeram da nossa TV a Casa do Esporte. Tudo isso e muito mais, você só vê no Rede TV News. Fique com a gente, você é o nosso convidado. Os ministros Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça, e Raul Jungmann, da Segurança Pública, assinaram um acordo para modernizar o sistema eletrônico de execução penal. O CNJ vai receber 35 milhões de reais do Ministério da Segurança Pública. Segundo o ministro Dias Toffoli, a criação do sistema unificado permitirá o cumprimento correto das penas. Hoje, muitas vezes, alguém está cumprindo uma pena, chega depois a ser solto, mas ela tinha uma condenação em um outro estado. Nós não temos esse controle. Ou o inverso também ocorre. A pessoa já cumpriu a sua pena, mas por não saber que já terminou a pena, ela continua presa. E o que é absolutamente injusto e ilegal. O sistema também vai permitir que tanto a polícia como um juiz, por exemplo, tenham acesso a todos os delitos cometidos por alguém, independentemente do estado em que ocorreu. Com 726 mil presos e um crescimento anual de 8,3% da população carcerária, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que é preciso um trabalho efetivo de ressocialização e uma revisão das penas, para que esses detentos não tenham que recorrer às facções criminosas. Todas as informações serão digitalizadas e Jungmann acredita que dentro de 2 anos e meio será possível concluir o processo, que já estará sob o comando de Sérgio Moro, titular do ministério que vai unificar as pastas da Justiça e da Segurança Pública. É muito fluido e muito fácil o nosso relacionamento no sentido de prover ao juiz Moro todas as informações que ele tem demandado e que sejam fundamentais para que ele tenha um bom sucesso. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um pedido de inquérito contra o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, sobre uma suposta intervenção no INCRA. Fux atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que voltou atrás na acusação por considerar, após pedido da defesa do ministro, que o caso prescreveu. Padilha teria pedido ao INCRA para pagar ao dono de um terreno que virou assentamento um valor 200% maior do que o avaliado pelo Instituto em 2016. O prazo para a renovação de contratos dos estudantes beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 23. O encerramento seria hoje, mas foi adiado por causa do feriadão. O procedimento deve ser feito pelos estudantes que contrataram o FIES até o dia 31 de dezembro de 2017. A partir da próxima segunda-feira, Sérgio Moro não será mais juiz. Ele antecipou o pedido de exoneração da magistratura, que foi assinado nesta sexta-feira pelo desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Curitiba. Sérgio Moro havia deixado a Operação Lava Jato no último dia 5, quando pediu férias que estavam acumuladas para, segundo ele, afastar controvérsias desnecessárias. Na ocasião, Moro disse que pediria a exoneração só no início de janeiro, logo antes de tomar posse no novo Superministério da Justiça e Segurança Pública.
Mas, no pedido encaminhado hoje, Sérgio Moro alega que houve quem reclamasse que ele, mesmo em férias, não poderia sequer participar do planejamento de ações do futuro governo e que a permanência dele na magistratura até o fim do ano fosse necessária para permitir aos familiares usufruírem de cobertura previdenciária integral, especialmente em um contexto em que há ameaças. Na semana passada, Moro esteve em Brasília para debater a transição com os atuais ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim. O presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o atual comandante da Marinha. Bolsonaro voltou a falar sobre o fim do acordo com os médicos cubanos. Pela manhã, Jair Bolsonaro esteve no 1º Distrito Naval, no centro do Rio, onde tomou café com o comandante da Marinha, o almirante Leal Ferreira. O encontro aconteceu depois do oficial ter recusado o convite para assumir o Ministério da Defesa no governo de Bolsonaro. É um momento para ouvir pessoas mais antigas e jamais me furtarei a conselhos tão importantes como o do comandante da Marinha. Também vim agradecer. Ele foi convidado por nós para a defesa. Ele declinou do convite por razões familiares, mas não se afastará do meu radar. Sempre eu procurarei para que boas decisões sejam tomadas, em especial na área aqui da nossa Marinha. Sobre os novos comandantes da Aeronáutica, Exército e Marinha, Bolsonaro garantiu que a decisão ficará com os futuros ministros do Gabinete de Segurança e da Defesa. Bolsonaro voltou a criticar os termos do acordo do programa Mais Médicos com Cuba, que prevê o repasse direto ao governo cubano de 70% dos salários dos profissionais de saúde. Ele também questionou a qualidade dos serviços prestados. Eu nunca vi uma autoridade no Brasil dizer que foi atendida por um médico cubano. Será que nós devemos destinar aos mais pobres, profissionais, entre aspas, sem qualquer garantia de que eles sejam realmente razoáveis profissionais no mínimo? Isso é injusto, isso é desumano. O presidente eleito também prometeu asilo político para todos os médicos cubanos que pedirem. Há 4 anos e pouco, quando foi discutida a medida provisória, o governo da senhora Dilma, em alto e bom som, disse que qualquer cubano que porventura pedisse asilo seria deportado. Se eu for presidente, o cubano que pedir asilo aqui justifica, no meu entender, pela ditadura da ilha, terá o asilo concedido da minha parte. Depois do compromisso no Distrito Naval, Bolsonaro retornou para casa, onde passou o restante do dia. A indicação do economista Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central agradou o mercado financeiro. Com isso, o dólar fechou em baixa de 1,28%, cotado a R$ 3,72 nesta sexta-feira. No mês, a moeda norte-americana acumula alta de mais de 1%. No ano, a valorização até agora é de aproximadamente 14%. O diretor do Santander vai substituir Ilan Goldfein na gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. 80% dos brasileiros admitem tomar remédio por conta própria sem prescrição médica. Uma pesquisa concluiu que a automedicação está se tornando cada vez mais comum no país. E essa atitude preocupa os especialistas. Xarope era o que deveria ter tratado as dores de garganta e de ouvido de Edinalva. Mas ela não confiou na receita médica e foi até a farmacinha particular, na cozinha, buscar 2 comprimidos de antibiótico. Eu peguei um remédio na gaveta do meu esposo e tomei. E depois desse acontecido, no lugar de melhorar, eu piorei, né? Tanto que eu voltei 3 vezes no hospital e na 4ª vez ela falou que ia me internar. Porque, na verdade, né, eu quase me matei tomando remédio sem prescrição médica. A população brasileira é a que mais se automedica no mundo. Uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade mostrou que 8 em cada 10 brasileiros admitem fazer uso de medicamentos sem prescrição médica.
Desses, 91% são jovens e adultos com idades entre 25 e 34 anos. Dor de cabeça, febre, resfriado e dores musculares são os principais sintomas que levam o brasileiro a se automedicar. Para os pesquisadores, essa prática está se tornando mais comum por causa da internet. Significa que, ao invés de ir ao médico, muita gente prefere pesquisar nas redes e comprar a medicação por conta própria. Este cardiologista lembra que outros fatores também contribuem para a automedicação, como a falta de acesso aos serviços médicos por grande parte da população e até a legislação brasileira, que facilita a compra indiscriminada de remédios, uma prática, segundo ele, que coloca a saúde em risco. Os riscos são inúmeros. Você pode ter reações alérgicas, você pode ter reações gástricas, você pode ter hemorragias, sangramentos intestinais, você pode afetar o seu coração, aumentar a sua pressão arterial, aumentar os batimentos cardíacos e até a morte. O aumento de casos de miopia no mundo está preocupando especialistas. Eles afirmam que se a tendência de crescimento continuar, metade da população global vai ter a doença em 2050. São apenas 4 palavras. Parece fácil de ler, certo? Só que alguns metros mais longe, tudo fica assim, completamente embaçado. Um verdadeiro desafio para o Francesco. O F do fazer até vai, mas o resto... Nada. Nada. A miopia apareceu ainda na adolescência e o Francesco passou a usar óculos logo aos 12 anos. Depois de tanto tempo, é difícil viver sem eles. No final do dia, assim, eu tô deitado, de vez em quando dá um incômodo no fundo do olho, e aí às vezes eu coloco o óculos para dar um alívio no que eu tô vendo. A genética ajuda. Quando os pais são míopes, a chance do filho também ser é de 50%. Mas é outro fator que vem assustando. A miopia vem crescendo no Brasil e no mundo. Fatores comportamentais, como ficar muito tempo com o celular ou tablet na mão ou de frente para um computador, pode estar contribuindo e muito com esse crescimento. O vício está na palma da mão. Até mesmo na hora de atravessar a rua... O Júlio confessa que passa mais da metade do dia no celular. O dia com 24 horas eu fico acho que umas 10, 14 horas no telefone. Tanto tempo em frente às telas está provocando efeitos graves. Um estudo prevê que, em 2050, metade da população do planeta vai ter miopia e 1 bilhão de pessoas vão correr o risco de ficarem cegas. Para evitar que isso aconteça, esta oftalmologista alerta: é preciso uma mudança urgente de comportamento e diminuir o uso da tecnologia. A prevenção é você usar por menos tempo, principalmente por menos tempo contínuo. Então, fazer intervalos e ficar mais exposto a outras atividades. Ficar exposto ao ar livre, fazer atividades físicas, no sentido de você parar de usar a visão de perto. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro completa hoje 9 meses. Mas a tão esperada tranquilidade ainda parece estar longe, como aponta o relatório do Observatório da Intervenção. Muito tiro, pouca aula. Pouca aula, mais bandido. A frase aparece em várias partes do Rio de Janeiro. Uma realidade que Cláudia conhece bem. A professora de uma escola municipal da favela da Rocinha, na Zona Sul, tenta acalmar os alunos sempre que os tiros começam. Alunos meus já tiveram que passar por cima de cadáver para chegar em casa. E a gente está em linha de fogo, em área de conflito. Então, sempre que você está dentro de uma comunidade ou de uma favela, que você tem tiroteio constante, tudo pode acontecer. As secretarias estadual e municipal de educação não informaram quantas vezes o som dos tiros invadiu salas de aula. Mas, de acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, nos últimos 9 meses foram registrados disparos perto de 177 escolas da região metropolitana. Um aumento de 156% em relação ao mesmo período do ano passado. A falta de segurança prejudica o rendimento dos professores e, consequentemente, dos alunos. O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, criado para medir a qualidade do aprendizado nas escolas, é mais baixo nas unidades próximas a locais com tiroteios.
De acordo com o levantamento do Observatório da Intervenção, o IDEB das escolas que ficam num raio de 100 metros de lugares que registram tiros é de 3,6, enquanto nas outras escolas o índice sobe para 4,8. Por que tanto tiro e pouca inteligência? Por que não pegar essas armas enquanto elas estão chegando? Está imperando a política, a lógica do tiroteio, atira e mata e depois vai investigar. E o que a gente preconiza é o contrário. Investiga antes e só atira em último caso. As mortes decorrentes de intervenções policiais aumentaram 40% entre fevereiro e outubro. Em 9 meses de intervenção, foram 584 operações, com 192 mortos. É muito preocupante que depois de 9 meses de intervenção, a gente esteja vivendo esses patamares ainda assustadores no Rio. E a polícia apreendeu mais de 300 quilos de drogas na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Também foram apreendidos um fuzil, granadas e munições. Os cães farejadores encontraram material durante uma operação contra o tráfico de drogas. Houve confronto. Um suspeito foi baleado e levado para um hospital da região. Uma filipina foi presa em flagrante por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. A enfermeira Cristine Vidal, de 46 anos, carregava na mala 7 quilos de cocaína escondidos em embalagens de produtos de limpeza. A droga tinha como destino final o Vietnã. Um incêndio atingiu a garagem de uma empresa de ônibus em Sumaré, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Profissionais das cidades de Paulínia e Americana também trabalharam no local. O fogo destruiu pelo menos 7 veículos, mas não houve feridos. 2 pessoas morreram num grave acidente envolvendo 3 carros na zona leste de São Paulo. De acordo com a polícia, um dos veículos entrou na contramão e bateu de frente em um táxi. Os 2 motoristas, o vendedor Francisco Arraes da Silva, de 46 anos, e o taxista Claudionor da Silva, de 54, morreram no local. Um terceiro carro, que vinha logo atrás, não conseguiu parar e também bateu. O motorista teve apenas ferimentos leves. E o paulistano acordou com uma má notícia. A situação do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros, uma das principais vias expressas da cidade, piorou. Vamos ver na reportagem de Caroline Rosito. Após técnicos da Prefeitura de São Paulo e engenheiros passarem a noite avaliando a estrutura do viaduto, na manhã de hoje veio a notícia. Antes que vocês perguntem se piorou a situação da estabilidade do viaduto, piorou. Se existe a possibilidade de ruína, existe a possibilidade de ruína. Ontem à tarde o IPT identificou uma fissura próxima ao local em que quebrou a viga. Então pode ser isso que justamente a inspeção que está sendo feita agora detectou outros problemas e preventivamente eles vão isolar a área para poder fazer uma análise sem risco para as pessoas que estão na região. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Obras de São Paulo, o risco de desabamento aumentou por causa de uma movimentação verificada hoje. Depois de uma avaliação, foi detectado que parte do concreto que cedeu deslocou mais 7 milímetros. Uma das medidas para evitar que a situação se agrave foi diminuir a velocidade dos trens que circulam ao lado do viaduto. Mais tarde, foi preciso tomar uma medida mais drástica. A circulação de trens na região foi totalmente interrompida por tempo indeterminado. Mesmo com o risco de desabar, a Prefeitura continua fazendo o escoramento do viaduto. Hoje, máquinas entraram no local para acelerar o trabalho e garantir a segurança dos técnicos que estão aqui. A prioridade é estabilizar a estrutura para depois decidir as medidas que serão tomadas. Nós vamos acelerar os procedimentos de segurança, de cimbramento e de apoio à estrutura para que as pessoas possam trabalhar com segurança. Nós vamos diminuir o número de pessoas a trabalhar para que possam trabalhar com segurança. A pista expressa da Marginal Pinheiros está fechada desde o incidente, quando 5 veículos que trafegavam pela pista
quase voaram na madrugada de quinta-feira. Hoje a interdição foi ampliada, um trecho de cerca de 16 quilômetros. O trânsito ficou bastante complicado na região. A preocupação é com o fim do feriado. A Marginal ela tem entre 4 e 5 pistas. E todos os acessos à pista local são feitos por uma única faixa de rolamento. Então, se a CT liberar o uso da Marginal, quando você tiver que retirar os veículos para a pista local, você vai gerar um grande congestionamento na Marginal e você vai ter uma retenção grande, porque são poucos os acessos da pista expressa para a pista local. Ainda não há prazo para a conclusão das obras. E o repórter Ed Polo sobrevoa essa região agora e tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Ed. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Só por essa imagem, Cláudia, vou dizer uma coisa, dá para ver que vai ser muito complicado para os motoristas, para o paulistano, no final do feriado prolongado na próxima quarta-feira. Olha o congestionamento nesse instante, exatamente em frente. Perdemos o sinal com o Ed Polo, que está ao vivo no helicóptero da Rede TV, mas já deu para ver ali as imagens do viaduto. Vamos tentar o contato novamente com o Ed Polo, então, ao vivo. Ed. Oi, Augusto. Olha, situação bastante complicada aqui na região da Zona Oeste, bem em frente à ponte. Olha só o congestionamento. Começa aqui, né, perto do Jaguaré, e vai até ali a ponte Transaméricas, 20 quilômetros de vias congestionadas em função desse acidente. A gente vê uma imagem realmente surreal, que aqui na marginal esquerda, né, na marginal local, na pista local, toda ela parada. Essas luzinhas são os carros que estão parados e aqui no meio, né, que são 5 pistas completamente livres, mas que estão interditadas em função desse incidente aqui. Então, é uma situação bastante complicada. A expectativa dos técnicos da CT, dos engenheiros que trabalham na operação aqui da obra do viaduto, é com a chegada, né, o fim, na verdade, do feriado. Porque eu vou tentar aqui pedir para o nosso comandante Gustavo, porque nós estamos numa área de rota de aviões, viu, Cláudia? E nós estamos aqui numa área de complicada, então a gente vai tentar andar um pouco para que você que está em casa possa ter uma ideia da complicação que vai ser aí com o fim, né, na próxima quarta-feira, com o fim do feriado, porque você imagina, hoje uma sexta-feira que tinha tudo para ser tranquila, olha só o congestionamento. Isso aqui está assustando os técnicos, né, as autoridades aqui da cidade, em função de como é que vai resolver esse problema, Augusto e Cláudia? Porque não tem como. A pista central aqui que nós estamos mostrando vai estar completamente fechada nos próximos dias. Então, ó, 2 notícias para terminar. O rodízio está liberado a partir de quarta-feira entre a Avenida dos Bandeirantes até a Ponte do Jaguaré, e essas estações que estão fechadas, elas serão auxiliadas por mais de 50 ônibus, já que 3 estações aqui próximas ao incidente não estão circulando os trens por causa desse problema que vai trazer sérios problemas maiores ainda, né, Augusto e Cláudia, para o paulistano com o final do feriado. Ed Polo sobrevando aqui a Zona Oeste de São Paulo para o Rede TV News. Obrigado, Ed. E um aluno de uma das mais tradicionais escolas públicas de Belo Horizonte está preso por tentativa de homicídio contra um colega. As câmeras registraram a agressão. A imagem mostra quando Luiz Felipe Siqueira de Souza, de 17 anos, é jogado por uma escada e bate com a cabeça em uma mureta. Logo em seguida, os colegas percebem a gravidade e ajudam a socorrer o jovem, que já está desacordado. O agressor aparece na imagem, mas logo depois sai de perto. Desesperados, alguns alunos colocam as mãos na cabeça. Nesta outra filmagem, Luiz Felipe já aparece sendo levado pelos médicos do SAMU. Ele segue internado em estado gravíssimo. O agressor foi preso em flagrante. Hudson Rangel Gomes Rosa, de 18 anos, já tinha mais de 30 ocorrências na escola por indisciplina e agressões. O caso foi na quarta-feira no Instituto de Educação, uma das escolas públicas mais tradicionais de Belo Horizonte.
Hoje, a Justiça Mineira converteu a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva. Ele vai responder por tentativa de homicídio qualificada. E ainda falando de Belo Horizonte, pode chegar a 5 o número de mortes por causa do forte temporal que atingiu a cidade nesta quinta-feira. Quem tem mais informações agora ao vivo é o repórter Rodrigo Cabral. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. A capital mineira teve o dia mais chuvoso do ano nesta quinta-feira. As regiões da Pampulha e Venda Nova foram as mais atingidas. Em apenas algumas horas, choveu quase a metade do esperado para todo o mês de novembro. Hoje, uma das principais estações do metrô ficou fechada pela manhã. A plataforma de embarque e desembarque foi inundada. Os trilhos ficaram cobertos de lixo. O corpo de um morador de rua que teria problemas mentais ainda é procurado. Em Santa Luzia, na região metropolitana, um homem que estaria embriagado tentou atravessar um córrego e morreu afogado. Aqui na capital mineira, outras 3 pessoas morreram por causa do temporal de ontem. Num dos casos, mãe e filha foram achadas dentro de um carro que foi arrastado pela enxurrada. Veja na reportagem. Olha a água levando o carro do cara lá, você vê. Uma chuva de menos de meia hora, velho. Olha o que deu. Estação Vilarinho. A chuva caiu, a água entrou. Esses flagrantes mostram o desespero de quem foi surpreendido pela enxurrada e o alagamento que se formou na região de Venda Nova. Olha a altura que a água chegou. Em um dos carros que foram arrastados, uma mulher de 40 anos e a filha de 6 morreram afogadas. Segundo testemunhas, elas foram encontradas abraçadas e com um terço na mão. Dona Maria é madrinha da menina. Na hora que ela saiu, eu falei, Santo, fica com Deus, a menininha ainda me deu tchau, madrinha. Muita dó, eu tô arrasada. Na mesma região, Ana Luísa de Paiva, de 16 anos, caiu em um bueiro que estava sem a tampa e foi levada pela correnteza. Os bombeiros fizeram buscas nas galerias. Um drone também foi usado no trabalho de resgate. O corpo da adolescente foi encontrado nos fundos da casa da dona Vânia, às margens de um córrego. Quando eu baixei a mão, eu vi o corpo dela lá, todo machucado, todo sangrando. O que a senhora fez? Eu tremi, gritei muito, gritei. Chamou os bombeiros? Estavam perto? Sim. Em poucas horas, choveu quase a metade do esperado para todo o mês de novembro. Esta avenida foi a mais atingida pela enchente. Avenida Vilarim, Aquário, uma chuva de menos de meia hora, velho. Olha o que deu. Moradores e comerciantes tiveram muito prejuízo. Os funcionários não acreditavam no estado que encontraram a loja. Tudo foi perdido. O muro dessa garagem de ônibus desabou. Esse carro estava estacionado na rua e foi arrastado pela correnteza. E olha só onde ele veio parar, no pátio de uma escola. Por essa marca aqui, dá pra gente ver a altura que a água atingiu. Mais de 2 metros. A escola foi interditada e só deve retomar as atividades na terça-feira. Todo o alimento da escola perdeu, tudo que estava armazenado foi perdido tudo dentro da cantina. A Defesa Civil ainda não confirma, mas o número de mortos por causa da chuva de ontem na capital mineira pode chegar a 5. O prefeito Alexandre Calil assumiu a responsabilidade. A responsabilidade é do prefeito. Ele é o culpado por tudo que aconteceu aqui. E ele não pode sair da prefeitura daqui a 2 anos, deixando isso aqui como está. Eu mando gente embora, acabo com tudo, fecho o departamento, mas isso aqui vai ser feito. Michel Temer disse hoje que avalia possível veto em relação ao aumento de 16% dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente fez a avaliação durante sua participação na cúpula ibero-americana de chefes de Estado. As informações com a nossa enviada especial a Guatemala, Luciana Tadeu. Temer deixou a capital guatemalteca logo cedo, cerca das 8 da manhã do horário local, para participar da sessão de chefes de Estado e governo da cúpula ibero-americana no município de Antigua Guatemala. Em discurso, ao lado de representantes de 19 países latino-americanos e 3 da Península Ibérica, o brasileiro reafirmou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. O presidente mencionou as reformas no país que, segundo ele, equilibraram as contas públicas. Falou ainda que pôde revitalizar programas antes ameaçados pelo que chamou de descontrole fiscal e que o país avançou muito com a ratificação do Acordo de Paris e metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Depois de discursar, Temer falou com os jornalistas. Ele avalia um possível veto ao aumento de 16% aos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Estou examinando, é claro, que sempre vem uma coisa que não pode haver, digamos, um agravo econômico, ou seja, uma perda econômica, não só para a União Federal, como para os estados federados. Portanto, estou mandando primeiro fazer uma avaliação de natureza econômica, tenho mais tempo para sancionar ou vetar, para decidir mais para diante. Ao comentar sobre a escolha do diplomata Ernesto Araújo, mais alinhado ao presidente americano Donald Trump, o presidente apenas disse que Bolsonaro está empenhado em indicar bons nomes e desconversou sobre rumores de que seria nomeado embaixador em Roma no futuro governo. Não há nada, nunca se falou nisso. O brasileiro explicou que seu governo está tomando providências para abrir vagas suficientes para suprir a falta de profissionais da saúde, caso Cuba realmente deixe o programa Mais Médicos. Temer ainda participa de um almoço com chefes de Estado aqui em Antígua e de uma reunião bilateral com o presidente da Guatemala, Jimmy Morales. O presidente embarca para o Brasil ainda nesta sexta. Luciana Tadeu, de La Antigua, Guatemala, para o Rede TV News. O Tribunal Internacional do Camboja condenou hoje à prisão perpétua por genocídio 2 dos 3 últimos líderes vivos do regime comunista Khmer Vermelho. Vamos ver os detalhes com o nosso correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. É a primeira vez que a justiça reconhece o genocídio praticado contra as minorias vietnamitas e muçulmanas Chan durante o regime comunista que dominou Camboja entre 1975 e 1979. Os condenados exerceram importantes cargos no Khmer Vermelho. Nguyen Che, de 92 anos, era vice-líder do governo e Khieu Samphan, de 87 anos, o chefe de Estado. Ambos já cumpriam pena desde 2014 por crimes contra a humanidade. A nova condenação, além de genocídio, também imputa aos réus os crimes de deportação, extermínio, tortura, escravidão, assassinato, estupro e perseguições políticas, religiosas e étnicas. Essa é a maneira mais significativa de prestar nosso respeito e lembrança a essas vítimas sob o regime do Khmer Vermelho e garantir que tal tragédia nunca mais ocorra aqui ou em qualquer outro lugar. Fundado por intelectuais da França, Khmer Vermelho foi um movimento radical que procurava estabelecer uma sociedade agrária autossuficiente. Com esse propósito, lideranças cambodianas passaram a esvaziar cidades e levar pessoas para trabalhos forçados no campo. Segundo o juiz que deu o veredito, o objetivo era estabelecer uma sociedade ateia e homogênea, suprimindo todas as diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas, culturais e de classe. Historiadores e organizações humanitárias acreditam que 2 milhões de pessoas foram exterminadas durante os 4 anos de atrocidades. Algumas vítimas que sobreviveram às execuções em massa disseram que eram proibidas de seguir a própria religião, sendo obrigadas a comer carne de porco, a se submeterem a casamentos forçados e obrigados a ter filhos. Reunidos, os sobreviventes acompanharam o julgamento pela televisão. Newor, de 58 anos, perdeu 10 familiares no genocídio. Eu sou tão feliz. Eu sou uma vítima do Khmer Vermelho. Eu costumava pensar que não havia justiça para mim, mas agora eu vejo a justiça. As evidências e fatos estabelecidos durante esse julgamento servirão como um registro histórico inestimável para o povo do Camboja e além. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O Chile se prepara para uma tarefa e tanto: convencer os ingleses a devolverem uma estátua Moai que está no Museu Britânico. A peça foi retirada por marinheiros há 150 anos da Ilha de Páscoa e levada para a Inglaterra. A comitiva do governo chileno vai para o Reino Unido no domingo. E a proposta é trocar a peça original, que voltaria para a ilha, por uma outra, esculpida por um artista local. A escultura pesa 4 toneladas, mede 2,42 metros de altura e é conhecida como Hoa Hakananai. Depois de retirada da ilha, a escultura foi dada de presente para a Rainha Vitória em 1868. E uma pintura do artista britânico David Hockney foi leiloada por um valor recorde para o pintor, que ainda está vivo. O quadro foi vendido por mais de 90 milhões de dólares. O equivalente a 335 milhões de reais. A obra Retrato de um Artista
Piscina com Duas Figuras, em tradução livre, é considerada uma das mais importantes do artista de 81 anos e foi criada em 1972. E olha agora que imagem impressionante. Uma câmera instalada dentro de um carro flagrou o momento em que um meteoro cruza o céu. A bola de fogo ilumina a noite do Texas e foi registrada na cidade de Austin. Segundo especialistas, ela faz parte da chuva de meteoros Leônidas, um fenômeno anual que deve atingir o ápice no domingo. Ao menos 63 pessoas já morreram no incêndio mais letal da costa oeste dos Estados Unidos e que continua fora de controle. O número de vítimas deve aumentar, pois mais de 600 pessoas ainda estão desaparecidas, como conta a nossa correspondente do Rede TV News em Nova York, Luciana Camargo. O fogo se aproxima. Uma nuvem de fumaça cobre o município de São Francisco. Há uma semana, um grande incêndio florestal queima o estado da Califórnia. Segundo autoridades locais, o nível de poluição sobre a Baía de São Francisco já atinge níveis insalubres, mesmo a 140 quilômetros de distância das chamas. 7 milhões de pessoas moram na área. Mal dá para ver o cartão postal da cidade, a ponte Golden Gate. Escolas foram fechadas, voos interrompidos. O transporte público gratuito foi liberado pela prefeitura nesta sexta-feira. O Camp Fire, como é chamado o incêndio mais letal da costa oeste dos Estados Unidos, já matou mais de 60 pessoas. Pelo menos 630 estão desaparecidas. A maioria das vítimas é de idosos. Atraídos pelo clima seco e ensolarado, muitos aposentados moram na cidade de Paradise, uma das mais atingidas pelo fogo ao norte do estado. Equipes de bombeiros trabalham sem parar. Estima-se que 56 mil hectares, o equivalente a 51 campos de futebol, foram queimados. Mais de 10 mil prédios, a maioria residenciais, foram destruídos. Outro incêndio ao sul do estado, na região de Malibu, devastou quase 40 mil hectares. Casas de várias celebridades foram destruídas. 3 mortes foram confirmadas. A origem dos 2 incêndios ainda é investigada. Uma semana após causar polêmica ao acusar o estado da Califórnia de má gestão florestal em áreas que, em sua maioria, estão sob controle federal, o presidente Donald Trump irá viajar neste sábado para se reunir com as vítimas. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. E agora uma pergunta para você. Quanto pesa 1 quilo? A resposta parece ser óbvia, né? Mas olha, de óbvia não tem nada não. O que define o peso acabou de mudar. Parece que sempre foi assim e sempre ia ser, mas o que se conhece como definição de quilo vai mudar. E não é pouco. Acontece que em uma reunião com centenas de cientistas na França foi decidida uma nova maneira de medir o peso. Até hoje, o quilo era representado por uma peça de platina que é guardada a 7 chaves em um cofre. Acontece que, como todo objeto sólido, ele vai perdendo massa com o tempo. Bem que podia ser assim com a gente também, né? Não que fosse fazer muita diferença. É que a deterioração é minúscula. Desde 1889, a peça perdeu o equivalente a 50 partes em 1 bilhão, menos do que o peso de um cílio. Para os cientistas, uma perda inaceitável. E para resolver a questão de um jeito nada simples, eles desenvolveram toda uma equação de constante eletromagnética para construir uma balança e equilibrar o peso de 1 quilo à força de um eletroímã. Nós escolhemos um sistema que não vai depender de uma peça de 140 anos para funcionar, disse o diretor do Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Mas ele garantiu que nada vai mudar nos próximos anos na nossa balança do banheiro. E só por não ter que aprender física avançada para acompanhar os quilinhos a mais, a gente já agradece muito. Pelo menos 1 quilo continua sendo 1 quilo mesmo, né? Olha, obras em uma cidade como a capital italiana, Roma, são sempre complicadas. Cada escavação chega a um local histórico. Desta vez, as obras para a construção de uma linha do metrô encontrou relíquias arqueológicas e até fósseis de mais de 450 mil anos.
Os detalhes com o nosso repórter na Itália, Mauro Beni. A linha C começa na periferia e depois de 21 estações, chega na estação San Giovanni, área central de Roma. No início das obras, em 2004, arqueólogos encontram vestígios arqueológicos. Os objetos pertencem a diferentes períodos históricos e estão expostos em uma espécie de vitrine bem iluminada. Tudo foi encontrado 26 metros abaixo da superfície das ruas da capital, chegando mais perto das nossas origens. Conforme descemos as escadas rolantes, a gente vê as divisões entre os períodos moderno, contemporâneo e medieval. Já no segundo nível, vemos as divisões do período pré-histórico, há 450 mil anos. São pratos, pedaços de antigos edifícios romanos, ânforas e estátuas, pedaços de antigos capitólios, elementos decorativos em mármore, caroços de pêssego petrificados de uma antiga variedade persa e placas de terracota do século XVI. Entre outras peças que testemunham a longa história da capital, que completou 2.771 anos. A obra até agora custou mais de 75 milhões de euros. Estima-se que esse valor pode ter dobrado devido aos atrasos. E mesmo com a escavação levando a vários achados, arqueólogos não gostam de levar a culpa pelos atrasos, pois a obra ainda está longe de terminar. Nós arqueólogos não temos culpa. Os arqueólogos estudam o momento e seguem a legislação. Em Roma funciona assim. No mundo civil funciona assim. Se estuda o passado, não destrói. Muitas estruturas têm sido abaladas entre o Coliseu e a Praça Veneza e estão sendo mantidas em pé através de calços metálicos. Tudo isso devido às obras do metrô. Em Roma, todas as escavações ou obras são acompanhadas por arqueólogos, pois, se algo, por menor que seja, for descoberto, a obra é interrompida para estudo do terreno. O metrô vai trazer benefícios, mas certamente é um dano arqueológico. Estamos dentro de um sítio da Unesco. Estamos no centro do centro da humanidade. Foi chegando na Praça Veneza, Fórum Imperial e Coliseu que as escavações expuseram um enorme edifício público conhecido como Auditoria, que data do tempo do imperador Adriano no século II. Os arqueólogos acreditam que a estrutura de 2 andares tenha sido a primeira universidade de Roma, utilizada para aulas e eventos culturais. Também expôs um longo corredor central levando a 39 salas, algumas decoradas com pisos de mosaico preto e branco simples, e afrescos nas paredes que para os arqueólogos poderiam ser dormitórios dos soldados. A obra do Fórum Imperial deve terminar em 2022. Depois disso, as escavações ainda atravessarão o rio Tibre e bem próximo do Vaticano, terminando do outro lado de Roma. Mauro Beni, de Roma, para o Rede TV News. A Rede TV completa 19 anos e o esporte também faz parte dessa história. O programa Bola na Rede nasceu junto com a emissora e as transmissões do futebol ultrapassaram fronteiras. Uma família que já tem 19 anos. Isso aqui é uma família onde todos se respeitam, todos procuram um ajudar o outro. Todos os momentos que eu vivi aqui desde 2008 foram marcantes na minha vida. Momentos que ficaram marcados também na memória do telespectador da Rede TV. Aqui no Brasil, Silvio Luiz foi a voz oficial da Série B, um dos campeonatos de maior importância do país. Desce por ali o Luiz Fernando, no pau! E foi com a Série B que a Rede TV marcou história, quando transmitiu ao vivo todos os jogos do acesso do Corinthians em 2008. A seleção brasileira também esteve presente nesses 19 anos. Meses antes da Copa do Mundo de 2018, exibiu o amistoso do time de Tite contra a Colômbia.
Um momento inesquecível. Mas a tradição da emissora no futebol ultrapassa fronteiras. Silvio Luiz não só transmitiu a temporada do Campeonato Italiano em 2011, como foi até a Europa para narrar ao vivo o clássico entre Milan e Inter. Já estamos a postos aqui em Milão, no estádio San Siro. Para manter a tradição de um futebol forte, nesta temporada o superintendente de jornalismo, esporte digital, Franz Vasek, trouxe para a emissora a Premier League, o principal torneio do mundo. A gente está oferecendo um conteúdo premium para os nossos telespectadores, para o nosso público em diferentes plataformas. Os principais jogadores do planeta estão no campeonato inglês, na Premier League. E preparem-se, porque muitas e muitas emoções virão pela frente. Para comentar um campeonato tão importante, nada melhor que um tetracampeão mundial. O ex-atacante Paulo Sérgio se juntou faz pouco tempo à família Rede TV e já se sente em casa. Eu e o Marcelo, a gente tem momentos que a gente olha um pro outro, né? Faz os comentários e é muito engraçado. É muito importante confiar um no outro, né? O Paulo eu não conhecia pessoalmente antes de começar aqui a Premier League, mas a gente tem um entrosamento que é natural, né? A gente pensa igual, né? A gente acompanha e vê o jogo da mesma maneira. Acho que isso ajuda muito, né? Acho que passa para você que está do outro lado também essa simpatia de comunicação que é muito importante, né? A emissora não se limitou a ficar apenas com a bola nos pés, também mostrou habilidade com a bola nas mãos com as Superligas masculina e feminina de vôlei. O Dentil Praia Clube é campeão da Superliga de vôlei! E ainda entrou para a história ao mostrar para todo o Brasil a conquista do inédito título sul-americano da seleção brasileira de rugby. Brasil, campeão sul-americano, taça no alto! Momento que fica para sempre nas mentes e corações dos apaixonados pelo rugby. É muito legal saber que daqui, de repente, a 20, 30 anos, alguém vai lembrar e falar, poxa, o Brasil em 2018 foi campeão pela primeira vez na história e tal, e a minha voz vai estar lá. Além das transmissões, os programas esportivos sempre foram muito tradicionais na Rede TV. Aqui, ó, nesse estúdio virtual, é feito um dos mais antigos da casa. É o Bola na Rede, que nasceu junto com a emissora e hoje passa nas madrugadas de segunda-feira. Com uma pitada de bom humor e análise dos principais lances da rodada, o Bola na Rede tem um espacinho guardado no coração do torcedor. A expulsão do jogador do Corinthians foi acertada. Eu perguntava, quando eu fiz o primeiro programa com você, eu falei, ô Fefão, mas cá pra nós, vamos ver esse programa? E aí, como eu vou em tudo quanto é lugar que eu vou, o cara fala assim, ô Juarez, como vai ouvir você lá na televisão? Eu digo, mas você viu que hora? Pô, eu vi você na madrugada, pô. Eu pergunto pro cara, você não trabalha, você não dorme? Ele fala, não, eu vejo. O quadro de entrevistas do repórter Luiz Ceará também ganhou destaque nas telinhas. Durante o bate-papo, personalidades do esporte ficam à vontade para contar histórias como fez Zico, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O Zico contou como ele ensinou o Marcelinho Carioca a bater falta. Marcelinho, que foi um dos melhores batedores, acabava de treinar, perguntava para mim, será que eu posso ficar vendo aqui o senhor bater? Eu falei, não, tu vai bater também. Os programas também começaram a ocupar espaço nas plataformas digitais. Com o DNA de inovação, a Rede TV tem uma programação voltada só para as redes sociais. E 3 são para os amantes do esporte, o Rede TV FC, o Resenha do Luiz Ceará e a transmissão de futebol. Rede TV foi a primeira a prestar atenção com muito cuidado nessas novas plataformas. Ela vai ser, como a primeira, um sucesso como tudo que ela faz. E tem mais atração chegando. Os apresentadores Fernando Navarro e Bibiana Bolson e o comentarista Thiago Mendonça vão acelerar com a NASCAR. O carinho e a dedicação ao trabalho são apenas a retribuição ao amor recebido pela Rede TV, que neste ano teve o cuidado de estampar o nome de cada funcionário nos muros da emissora. É por isso que desejamos um feliz aniversário, com os votos de que o esporte continue em alta, para que o torcedor, através da tela, possa sentir a mesma emoção de quando está nas arquibancadas. Parabéns, Rede TV!
Que timaço, hein? Parabéns ao esporte da Rede TV. Vamos falar agora do Brasileirão. Mais emoção. A vitória do Internacional diante do América Mineiro impede que o Palmeiras seja campeão já no próximo domingo. Leandro Damião e Edenilson balançaram a rede no Beira-Rio e deram um pouco de esperança ao torcedor colorado. O time gaúcho, em segundo na tabela de classificação, tem 4% de chance de levantar o caneco. A gente fica feliz com essa situação coletiva que o time está apresentando. O Palmeiras, líder absoluto, tem 95%. Faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, 5 pontos separam as duas equipes. Matematicamente, ainda não dá para o Alviverde ser campeão no próximo domingo. Mas se o Verdão ganhar as 2 próximas partidas e o Inter tropeçar em um dos 2 próximos jogos, os paulistas ficam com o título já na quarta-feira. O Flamengo venceu o Santos no Maracanã com este gol de Henrique Dourado. Ainda dá para os cariocas levarem o caneco? 1% de chance. No Morumbi, o São Paulo empatou com o Grêmio em 1-1. Everton fez para os gaúchos e Michel marcou contra. Os 2 times somam 59 pontos. E o Corinthians treinou hoje ao som de protesto da torcida. Vamos dar um giro pelas notícias do esporte. Cerca de 200 torcedores organizados protestaram em frente ao centro de treinamento do Timão. A 3 pontos da zona do rebaixamento, a equipe luta para não cair no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo contra o Vasco e Itaquera. Parece que o Corinthians está na zona de rebaixamento há um grande tempo. Lógico que não estamos ganhando, lógico que estamos a 3 pontos do rebaixamento, mas não estamos lá. E o Corinthians tem totais condições, com forças próprias mesmo, de não entrar lá. O atacante Salah garantiu a vitória do Egito sobre a Tunísia pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Ele marcou no fim do jogo e assegurou o placar de 3-2. O Egito só depende de si para se classificar. O criador da camisa canarinho da seleção brasileira, Adir Chili, morreu aos 83 anos. Ele lutava contra um câncer de pele desde 2012. Chili era escritor, jornalista, desenhista e professor. E olha só a simpatia desse guarda de trânsito no Recife. Eles marcam presença nas grandes cidades do mundo. Alguns de forma, digamos, mais marcantes do que outros. E aqui em Recife não é diferente. A capital pernambucana tem mais de 1.600.000 habitantes e uma frota de carros que ultrapassa 1 milhão de veículos. E aqui a gente encontrou um guarda que gosta de infringir as leis. Calma, mas não as leis do trânsito. Bom dia! Vamos lá? E essa simpatia e cordialidade do guarda Edivan Gomes tem contagiado muitos motoristas. Contagia sim, o motorista fica feliz. A gente vê o empenho dele, né? Ele gosta daquilo que faz, a gente vê na alegria, entendeu? Na simpatia, muito gratificante pra gente. Sou motorista de caminhão, mas eu fico muito admirado com o trabalho desse cidadão aí. Todos os guardas deveriam ter essa mesma providência, a amizade, a contribuição, o dia a dia, o prazer imenso de trabalhar, né? Que é difícil hoje em dia. Eu sou um funcionário público e, por ser funcionário público, eu tenho que prestar o melhor serviço que eu possa oferecer a essa população. Todos fossem como eles, o país ia bem, irmão. E pelo visto, o senhor vem cativando cada vez mais fãs e formando também um discípulo. Excelente, é um trabalho educativo. Ele não está aqui só para multar, e sim para educar. Todo mundo passa a buzina, cumprimenta ele do mesmo jeito. E o colega dele que está aprendendo a lei está seguindo o mesmo caminho que ele. Eu trabalho com o André. O André, ele é um excelente profissional. Incorporou o meu modo de trabalhar e que também está junto comigo nessa luta. Bom demais a gente saber que vai trabalhar com um profissional dedicado, no qual a população gosta muito. Levo ele como um exemplo na minha vida. Parabéns! Muito bom! E você, perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube, a sua emissora favorita no mundo digital. Boa noite, até amanhã. Boa noite.